amigo Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor encontre ressonância vibratória em nossos corações. Que a partir de agora, que nos colocamos à disposição para aprender, possamos também sermos beneficiados pela tua bênção, pelo teu amparo, pela sua proteção. Querido amigo, que em nossa jornada evolutiva possamos ter a disposição de caminhar, mesmo com os tropeços, os equívocos, os momentos de cansaço e até de desânimo, ainda assim, que continuemos caminhando em busca de nós mesmos, recordando o que o Cristo nos ensinou: o reino de Deus está dentro de vós. Isto significa que ao buscarmos pela nossa identidade, ao nos esforçarmos no que tange ao autoconhecimento, é justamente aí que encontraremos o reino dos céus, ou a nossa própria paz, dentro de nós. Que sejamos movidos e movimentados pela esperança e pela perseverança. Que nos momentos de maior desafio, a virtude da paciência possa ser um recurso a ser usado. Nos instantes de maior aflição, que a oração seja um medicamento à mão para nos equilibrarmos e, com sabedoria, tomarmos as melhores decisões. Por fim, Senhor, voltando para o nosso estudo, que neste momento, nessa 1 hora que estaremos juntos, possamos sair daqui melhores, mais animados, para viver, não apenas viver, mas viver com alegria. Que assim seja. Obrigado. O tema que nós vamos abordar hoje, ele é muito sugestivo e eu acredito muito importante. Nem tudo é obsessão. Esse é o tema de hoje. E para iniciarmos, a gente pegou aqui alguns pontos para reflexão. Eu me recordei, ainda há pouco, de um atendimento que nós fizemos há muitos anos. Antigamente, nós tínhamos um trabalho de atendimento ao público semelhante ao do Dr. Klaus, mas não tinha ainda o Dr. Klaus. A gente fazia um atendimento espiritual. As pessoas vinham, a gente fazia uma entrevista, analisávamos qual era o problema, do que se tratava, e estas pessoas eram encaminhadas para o tratamento espiritual. E nós atendemos uma vez uma jovem, num estado assim emocional, espiritual, muito grave. Ela já tinha aí 2 ou 3 tentativas de suicídio. Ela se automutilava. Estava também dentro de um processo obsessivo muito grave. E também estava já entrando no caminho das drogas. Então, era um caso realmente grave. E quando eu conversava com ela, 16, 17 anos mais ou menos na época, ela me dizia assim: olha, eu até tenho vontade de mudar, eu até tenho vontade de não mexer com esse negócio de droga,
de amar a vida, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu queria pedir a você, ela me dizendo, que me ajudasse em relação ao meu quarto. Eu disse, por que em relação ao seu quarto? E ela me respondeu assim, porque no meu quarto tem uma obsessão muito pesada. No meu quarto, quando eu entro lá, eu começo a passar mal imediatamente, começa a me dar zonzura, começa a me dar dor de cabeça, eu não consigo ver, mas é como se eu sentisse os vultos passando de um lado para o outro, e são vultos escuros, evidentemente não pode ser coisa boa. Então, se vocês puderem me ajudar no meu quarto, eu agradeceria. Tudo bem, ela foi encaminhada para o tratamento, e com esse relato que ela me fez, eu pedi para 2 médiuns, no final da sessão, quando nós já tínhamos atendido a todas as pessoas, e pedi a eles que se concentrassem, eu tinha pego o endereço, naturalmente, rua, o número da casa, o bairro, e pedi a eles que se concentrassem na casa, na menina, e em particular no quarto. E assim, nós enquanto grupo, temos muitas deficiências. Eu não posso dizer que eu estou feliz, 100% feliz com o grupo que eu tenho, porque como qualquer grupo, eles apresentam as suas falhas. Mas no que diz respeito à mediunidade, eu tenho uma tranquilidade muito grande, porque médium, para trabalhar no caminho de Damasco, não fiquem envaidecidos, mas tem que ser bom, tem que saber o que está fazendo, tem que estar estudando. Né? Então, assim, eu tenho 100% de confiança em todos os médios que trabalham comigo. E isso me gerou uma estranheza, porque eu pedi para 2 médios me ajudarem, concentrarem nos obsessores, nos vultos que tinham lá, e nada. Nenhuma manifestação, nenhum espírito se comunicou. Eu achei que nós pudéssemos estar ali tendo uma dificuldade, porque às vezes é assim. Principalmente quando nós vamos atender pessoas que estão distantes, quando alguém pede, né? Olha, dá para você fazer uma vibração para minha mãe? Dá para você fazer uma vibração para o meu pai? Dá para você orar para minha avó que mora em outra cidade? Os espíritos fazem esse atendimento, só que isso gera uma dificuldade maior. Inclusive, se você tiver que trazer um espírito obsessor para a reunião, isso dificulta bastante. Mas é possível fazer, claro. E nós insistimos mais um pouco e o processo não aconteceu. Não veio nada. Aí ficou uma situação estranha, eu disse para os médicos tudo bem e tal. A gente terminou, encerramos o trabalho e aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite de madrugada, junto com a dona Benedita, com o nordestino, em desdobramento nós fomos até o quarto da menina, porque ficou esse grande ponto de interrogação. Puxa vida, aquela perturbação toda, como é que não vê espírito? E aí nós fomos ver em desdobramento. Pasmem, não tinha espírito. Não tinha espírito. O que nós tínhamos ali era uma coisa assim, assustadora, porque todas as tentativas de suicídio tinham sido dentro do quarto. Quando a menina se automutilava, era dentro do quarto. Quando ela fazia uso de droga, era dentro do quarto. E quando ela tinha as tristezas, as depressões, era dentro do quarto. Então o quarto, ele estava carregado de uma energia, parecia assim, um cômodo de uma casa mal assombrada. Imaginem aqueles filmes de terror, que a gente não deve assistir, que não tem graça nenhuma, mas aqueles filmes de terror que a gente assistia quando era criança, né? Na nossa época, Sexta-feira 13, né? Do Jason, né? Sexta-feira 13 é do Jason, né? É Sexta-feira 13, o que mais? Que é lá da nossa época. O Fred Krueger, não é o Fred Krueger que fala? Lá dos sonhos, né? Daquele tipo. Uma massa cinzenta, uma gosma grudada nas paredes, uma gosma grudada no telhado, parecendo piche, um cheiro de podridão. Ah, mas tinha cheiro, um cheiro de podridão.
E o que era? Energia. Energia exalada da própria menina, que ao longo do tempo se impregnou nas paredes do telhado, no chão, na cama. Inclusive ela não conseguia dormir, porque no travesseiro estava ali uma mancha escura, preta, que é como se fosse o carimbo do registro no travesseiro dos pensamentos destrutivos que ela alimentava. Tá? E não tinha obsessor. Não tinha obsessor. Então, eu lembrei dessa história, enquanto eu me preparava aqui para o estudo, porque eu acho que ela nos traz, ela acaba nos trazendo um ponto de reflexão sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós atribuímos a obsessores, que nós atribuímos a espíritos perturbadores. Acreditem, para aqueles que têm menos conhecimento, para aqueles que não são médiums ostensivos, os obsessores, eles existem e podem muita coisa. Podem nos criar muitos problemas. Vocês não imaginam o quanto. Só que, em contrapartida, existe uma série de situações que a gente precisa lidar de uma forma mais madura, com menos ingenuidade, principalmente a ingenuidade de atribuir tudo aos obsessores. Essa é a temática que nós já estamos desenvolvendo nesta noite. Então eu peguei aqui alguns tópicos para a gente refletir junto, ok? Mas eu acho que o exemplo dessa menina, como a gente vê sempre, né? Quando a gente fala dos chakras, dos centros de força, tudo isso pode gerar uma série de dificuldades na nossa vida, sem que haja obsessão. Vamos lá, o primeiro então que a gente separou aqui, muito interessante. Pressão espiritual é diferente de obsessão. Pressão espiritual é aquilo que todos nós sofremos. Todos nós sofremos pressão espiritual. Dos espíritos, nós estivemos estudando aí 3 quartas-feiras, vocês estão lembrados? Da influência, a interferência dos espíritos no plano físico. Nós estudamos sobre isso. Então, sempre vai haver uma pressão espiritual. Seja de inimigos do passado, seja de espíritos parecidos conosco, seja de espíritos que estão usufruindo dos nossos vícios, sempre vai haver pressão espiritual. Obsessão é quando há conexão. Pressão, quando os espíritos tentam. Obsessão, quando eles conseguem. Então, pressão espiritual é o obsessor batendo lá na nossa porta. Isso é pressão espiritual. Obsessão é quando a gente abre a porta. E a obsessão sempre tem como ponto de conexão uma falha nossa. Não existe obsessão sem conivência do obsediado. Não existe. Você pode até não estar sendo conivente conscientemente. Às vezes você está falhando, você está se equivocando e não se deu conta disso ainda. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas não existe processo obsessivo que se instale sem que haja uma permissão daquele que está sofrendo o processo. Por isso que quando se fala em obsessão, a gente precisa questionar o que é que está permitindo esse processo. É igual quando você fica muito doente. A pergunta é, o que é que está adoecendo você? Ou se você for fazer a pergunta, o que é que tem me adoecido? O que é que tem feito com que eu adoeça com tanta frequência? Às vezes é o pensamento. Dr. Inácio Ferreira, em uma das obras mais recentes que ele escreveu, A Caverna de Platão, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que o ser humano, o homem, ele só vai viver mais quando reeducar o pensamento. Porque o pensamento, nós sabemos disso, comanda o nosso corpo. Então existe uma crença, existe um pensamento já antigo assim,
70, 80 anos, eu já estou mais para lá do que para cá. 70, 80 anos, nossa, eu já vivi bastante. E quando pensamos assim, o pensamento dá a ordem para o corpo começar a morrer. Então, quando o indivíduo entra nos 70 anos, mais ou menos, com esse pensamento, mas eu já vivi muito, o meu avô não viveu mais que 75 anos, o meu pai também morreu cedo, logo eu também vou. O pensamento diz assim para o corpo, pode começar a morrer. E você vai morrer. Apenas quando nós reeducarmos o nosso pensamento, nesse sentido, é que poderemos viver com saúde 90 ou 100 anos. Lindomar, na última palestra dele, de domingo, no tratamento espiritual do Dr. Hans, ele dizia que até adoecer é uma escolha. Se você tem uma gripe, e o exemplo é dele, eu estou aqui plagiando, se você tem uma gripe, alguém espirrou perto de você, você abraçou alguém que estava com gripe, peguei gripe, é um vírus, é uma coisa material, física, pegou gripe. Agora, como você lida com a gripe é um grande problema, porque a pessoa diz assim, veja se não é assim, os homens com gripe, eu acho que eu peguei gripe, estou tão mal, acho que eu nem vou trabalhar amanhã. Mas você está com febre? Não estou, mas eu vou ficar, certeza. Quer dizer, esse padrão joga a tua imunidade no pé. E você vai ficar 15 dias com a gripe. Por quê? Porque você permite que a gripe ganhe força no teu organismo. Agora, se você dizer assim, estou com gripe, o nariz está escorrendo, não estou muito legal não. Não, mas tu vai derrubar não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos em frente, com gripe e tudo. Vamos tomar uma aspirina aqui e seguir. Você reage positivamente, você vai ter a gripe, você pegou o vírus, não tem problema. Mas em 2 ou 3 dias você não tem mais nada. E isso também diz respeito às outras enfermidades. Então, olha só, como é que a força do pensamento favorece o adoecimento ou favorece a saúde. O medo, né? O medo nos adoece. Se você tem um medo exagerado, você vai ficar mais vulnerável àquilo. Deu para entender até aqui? Vamos lá na próxima. O pensamento fixo, a ideia fixa de que você está sendo perseguido por um espírito, te mantém preso a ele. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu estava indo para o centro, o obsessor fez eu bater meu carro, só para eu não ir no centro. Será que o obsessor fez você bater o carro ou você estava falando no celular? Será que foi o obsessor que fez você bater o carro ou você que não prestou atenção? Olha só. Ou senão a pessoa diz assim, não, se eu estava de saída para o centro, mas os obsessores invadiram minha casa, mas criaram uma briga, ficou todo mundo brigando com todo mundo, virou assim um regaço, tivemos que desistir de ir do centro. Será que foi o obsessor que entrou na sua casa ou que a sua família está toda desequilibrada mesmo e todo mundo resolve tudo num grito? Certo? A gente tem que se desligar. O meu filho ficou doente, foi os obsessores que fizeram isso. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Também acontece, porque eu já tive experiências dessa natureza, né? Deles adoecerem a minha cachorra para me atrapalhar. Deles criarem um problema de saúde com meu filho e eu viajando lá para a Bahia. E eles sabiam que eu não ia ter como voltar para ajudar, para tentar gerar uma perturbação lá. Mas quando a gente diz assim, eles adoeceram, eles fizeram, é maneira de dizer. Porque você precisa ter ali alguns elementos que colaborem com a situação. Os espíritos inferiores nunca vão poder nada sozinhos se você não der uma força, se você não colaborar, se você não for vigilante, se você não se colocar em risco. Não, mas teve um obsessor que fez eu pegar Covid. Tá. Ele fez você pegar Covid de que jeito? Você estava lá no seu quarto, em isolamento social, não é isso? Aí veio um passarinho que tinha pegado Covid de um tatu, aí ele entrou voando no teu quarto, fez cocô na sua cama, você relou o braço e pegou Covid. Não tem jeito disso acontecer. O obsessor pode até ter te envolvido, mas você estava em algum lugar, não estava em isolamento, estava sem máscara,
onde não devia, numa festa, e a partir dali o processo aconteceu. Então, é isso que a gente tem que pensar, porque senão a gente tira toda a responsabilidade da gente. É igual como dizem algumas religiões, tudo é o capeta, tudo é o diabo, né? Tudo é o demônio, é um demônio que faz a pessoa beber, é o demônio que faz a pessoa usar droga, e é só expulsar o demônio. E fica uma coisa muito assim, simples, né? Eu não tenho nada com isso, é o demônio que está comigo, eu sou inocente, e nós não somos inocentes. Então, a gente precisa amadurecer essa percepção. Não fique muito ligado a essa história, não. Agora, seja inteligente, preste atenção. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Aí vai o nosso discernimento, vai a nossa capacidade de análise, aí vai o nosso autoconhecimento. Ah, mas eu estou com dor de cabeça. Será que pode ser um obsessor? Olha, uma dor de cabeça pode ser tanta coisa. Uma dor de cabeça pode ser problema no olho. Você não foi lá fazer exame de vista, o seu óculos está aí ultrapassado, está te dando dor de cabeça. Pode ser só uma enxaqueca mesmo, pode ser um problema no fígado, pode ser um problema no estômago, pode ser consciência pesada, não pode ser tudo isso? Pode ser tudo isso. E pode também ser uma obsessão. Agora, se eu não tiver critérios, a palavra mágica é essa, eu preciso ter critérios. Quando a dor de cabeça começou? Há quanto tempo eu tenho essa dor de cabeça? Dói cedo, dói de dia, dói de noite, da hora que eu levanto? Dói quando eu estou lendo? Eu já fiz algum exame para ver se eu estou com algum problema de saúde? Fui ao médico? Em que momento a minha cabeça para de doer? Se eu vou no centro e tomo um passo, continua doendo ou melhora? Não, interessante, eu vou no centro e tomo um passo, melhora. Ah, então, critérios. Então eu vou usando critérios para tentar entender o que está acontecendo comigo. Sou eu me conhecendo. E aí eu vou saber quando é uma questão de energia, quando é uma questão de influência espiritual, quando é um problema físico e quando é tudo misturado. As pessoas, os consulentes que são atendidos pelos Klaus, em quase todos eles a gente faz atendimento espiritual. É muito difícil a pessoa que deita na maca, que o médium não presta um auxílio, seja de um espírito que tinha ali, seja o que for. Mas, no geral, as pessoas também têm problema físico. Também há um problema ali instalado, ou físico, ou emocional, assim por diante. Então, nós temos que usar esses critérios para a gente não viajar na maionese, né? Para a gente não falar besteira, para a gente não ficar aí criando coisa onde não tem. Um outro tema muito importante. Ser médium esponja retrata um problema, não uma característica. Não tem gente que diz isso? Ah, eu sou esponja, eu puxo tudo para mim, eu sou médium esponja, onde eu passo, puxo para mim. Tá, isso é vantagem por acaso? O que existem são médiums saneadores, médiums que transmutam as energias, que até puxam, mas mandam embora. Agora, se você diz que você é médium esponja, que você puxa tudo quanto é energia, bom, tem alguma falha em você. Ou é de pensamento, ou é de estrutura emocional, porque não dá para você ir puxando as coisas para você. Tem gente que diz assim, nossa, onde eu vou eu pareço um imã, vou puxando tudo para mim. Ah, então não venha na minha casa não, Deus me livre. Você puxa tudo para você e depois vai lá em casa? Não, você não venha não, vai na casa do Ricardo. Vai passear lá, né? Vai estar mais em sintonia com você, né? Porque ele atrai um monte de coisa também, ainda mais agora com o cabelo. Né? O bicho. Bom, voltando ao tema. Não, só uma observação. Foi intuição dos espíritos aqui, Ricardo, não fui eu não. O benfeitor que... É o benfeitor. Então, essa história de ser médium esponja, a gente precisa rever esse conceito. E tem gente que diz isso como se fosse vantagem. Ah, eu pego mesmo, se eu vou num velório, eu choro mais do que a viúva. Não tem gente que é assim? Tu tá chorando, né? A pessoa nem sabe o que é. Não tem gente. Uma vez eu fui num velório com uma tia minha, mas ela chorou tanto. Depois de meia hora chorando, ela percebeu que estava no velório errado. Porque tinha vários caixão. Aí nós foi para o outro quartinho lá.
Aí eu falei, ô tia, a senhora parou de chorar agora que a gente veio do certo, a senhora não vai chorar? Eu falei, eu chorei tudo que tinha que chorar no outro. Agora não consigo chorar mais não, acabou as lágrimas. Ó, não, então é as coisas assim, os médiuns, as pessoas, elas são convidadas a ajudar umas às outras. Então assim, vamos pensar. Domingo mesmo, domingo antes da live do Klaus, eu atendi uma senhora numa situação muito delicada, delicadíssima, que não tem como você não se envolver emocionalmente, energeticamente, porque quando a pessoa está sofrendo muito, ela não vai só contar o problema, ela vai contar o problema, ela vai desabafar, ela vai jogar uma energia pesada, e era uma mãe que tinha perdido um filho, que havia desencarnado, jovem, de 14 anos, então imagine a dor. Então não tem como você não pegar aquilo. Aguinaldo, você atendendo a pessoa, você fica imune? É claro que não. Você puxa tudo aquilo para você e a pessoa vai embora bem. Agora eu também tenho que ficar bem. Eu tenho que puxar para mim, caminhar, transmutar, fazer a minha prece, fazer a minha oração, sair da frequência e ficar bem depois. Porque senão eu não aguento. Você vai atender um monte de gente, que tem um monte de problema, você vai puxando para você e não vai mandando embora, bom, então aí é um problema, você não vai ajudar os outros não. Você fica aqui na sua casa, porque você vai aliviar todo mundo e vai morrer. Você vai desencarnar de tanta energia negativa. Então a gente tem que adquirir, e não precisa ser médium. O problema é que às vezes a gente quer ajudar a pessoa sem dar conta, sem ter condição de ajudar. Aí é um problema. Ah, eu vou lá na fulana, porque o marido dela morreu faz uma semana, fiquei sabendo que ela está mal, que ela está em depressão, eu vou lá conversar um pouco com ela. Eu também não estou boa não, tomei 5 Rivotril hoje, né? Também estou querendo morrer, mas assim, eu vou lá fazer aquele, vai e morre as duas, miserável. Porque, veja bem, olha só, você está morta, filha, fica quieta, não vai ajudar ninguém não, você não dá conta nem do ser. Isso é um problema sério, porque a gente não dá conta da gente e a gente quer dar conta dos outros. Então assim, é complicado. Eu já disse aqui que ninguém tem que ser anjo, ninguém tem que ser santo para fazer o bem. Mas há determinadas situações em que você precisa se preparar para fazer esse bem. Aí eu vou ajudar uma pessoa, que legal, que bom, ajude sim, é caridade. Mas peraí, qual a sua condição emocional? Como é que você está? Você está bem? Está tranquilo? Está com energia boa? Porque às vezes você vai se meter numa encrenca, você já está encrencado. Aí você vai se meter em outra encrenca, vai dar problema. Vai dar problema, não vai dar certo. Então a gente tem que ter esse cuidado. E tem situações, como a espiritualidade é, que às vezes parece falta de caridade. Tanto é que, vou até dar esse exemplo, não é porque eu quero não. Eu venho para o Klaus de terça-feira e chego em cima da hora porque eu não consigo chegar antes. Mas foi uma recomendação do Dr. Klaus, para que não haja nenhum atendimento, que eu não converse com ninguém antes do atendimento dele. Por quê? Por causa da interferência. Vai ter interferência? Vai. Se ficar uma coisa mal resolvida, se ficar uma energia, se ficar uma situação ruim, vai interferir sim. Não só aqui, em qualquer situação. Então esse é um preço que a gente tem que pagar. Esse é um preço. Outro dia eu ganhei um vinho gostoso, caro. Eu ganhei um vinho, ainda mais caro, né? Nossa, eu não vi a hora de abrir aquele vinho. Nós já precisamos ganhar vinho, e caro, não é fácil não ganhar. Porque as pessoas não dão presente pra gente, assim, de vez em quando, os trabalhadores. É engraçado, os trabalhadores têm umas manias esquisitas aqui, né? Você vê o padre, os fiel convida para comer na casa, convida para jantar, não é assim? O padre convida para almoçar. Aqui ninguém me convida para nada, para nada. Aí, mas eu ganhei um vinho outro dia, caro. Eu vou repetir que é caro, porque o vinho era caro. Falei, pô, eu vou beber esse vinho hoje. Aí eu lembrei que tinha live do Klaus. Falei, ixi, eu não posso. Eu bebo segunda-feira. Ao que chegar em casa de tarde, segunda-feira eu vou beber. Aí que eu cheguei em casa, o Dr. Klaus falou assim, à noite nós vamos trabalhar de madrugada. Falei, não posso beber. Falei, vou beber amanhã. Pô, atendimento do Dr. Klaus. Vou beber quarta, tem estudo. O vinho está lá até hoje. Olha que miséria. Não, isso... Eu estou brincando, mas é verdade. Eu não vou beber, não é?
Aí é que está. Aí é que está. Embora você não tenha que ser anjo, tem um preço a ser pago. Ah, mas você podia beber. Sim, eu podia beber. Ninguém estava vendo. Ué, mas e a consciência? Se eu fiz um compromisso de fazer um atendimento, como é que eu vou beber lá 2 copos de vinho e depois vou sair do corpo e ajudar a trabalhar em algum lugar? Vai interferir. Vai interferir. Não é que é proibido, não é que é ruim. A depender do quadro, a depender do que você tem para fazer, não dá. Outro dia eu cheguei em casa com uma fome danada e a Carla tinha feito a nossa feijoada aqui. Aquela feijoada deliciosa. Eu falei, nossa, e estava meio friozinho. Falei, hoje. Aí a hora que eu falei assim, é hoje. Falei, caramba, tem linguiça, tem feijão, pesado, né? Aí eu vou comer e vou para o Klaus. Como é que vai fazer? Não dá. Deixa aí, na janta eu como. Então, tem essas coisas, tem essas situações, né? Que a gente precisa ir administrando, porque é o preço que se tem de pagar se você quiser servir. Porque todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer o bem, mas não pode ser de qualquer jeito. Você vai entender que você tem algumas disciplinas, você tem que engolir alguns sapos, você tem que deixar algumas coisas para lá, você tem que contornar um monte de problema, porque senão não tem jeito, certo? Vamos lá, continuando aqui. Existem processos que não são karmas, são simplesmente coisas da vida. Outra ingenuidade nossa. Coisas da vida. Coisas da vida. Nossa, o que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu? Estou com catarata. Bom, o que você fez? Envelheceu. Se você não envelhecer, não tem catarata. Até onde me consta, pessoas de mais idade têm catarata. O que eu fiz na outra encarnação? Você não fez nada. Nossa, o que eu fiz para merecer isso? O quê? Imposto de renda. Nasceu no Brasil. Você nasceu aqui, meu filho. Aqui você vai trabalhar até junho só para pagar imposto. O Brasil é assim, né? Você sabe que o Brasil é assim. Então, assim, eu estou brincando aqui. Nossa, eu tive um apendicite. Por que será? Aqui você teve apendicite. Eu já tive bicho de pé. Vocês não tiveram bicho de pé? Vocês já tiveram bicho de pé? Não teve bicho de pé? Eu já tive um monte de bicho de pé. Já tive piolho, vocês tiveram, né? Bom, porque também assim, eu acho que vocês é iluminado, porque não tem bicho de pé, não tem piolho, eu não sei de onde vocês veio, né? Ô, sério, você sabe aqui que eu dei o exemplo do piolho? Eu lembrei de uma pessoa agora que pode pegar piolho. Bom, vamos lá. Então, coisas da vida e aquelas situações que a gente já brincou aqui, que a gente já explicou aqui, que são geradas por nós mesmos. Se a gente fizer um retrospecto, e não precisa ser um retrospecto muito longo, não, um retrospecto pequeno, e você vai fazer assim, você vai tentar responder essa pergunta aqui. Quais os problemas que eu tive na minha vida que eu não precisava ter tido, que aconteceram por pura inabilidade para lidar com a vida? Faça essa pergunta e responda. A gente vai ver que teve um monte de coisa que aconteceu sem precisar acontecer. Existem muitas experiências que a rigor nós não precisávamos experimentar. Nós não precisávamos vivenciar. Foi uma experiência que eu quis viver, a depender das escolhas que eu fiz. Aquela velha história, toda escolha, toda tomada de decisão, ela te expõe a determinados riscos. Aí eu faço ou não faço? Bom, você é que decide. Se você estiver disposto a enfrentar os riscos, vá em frente, tendo consciência dos riscos que são. Quantas vezes isso acontece conosco? E às vezes, coisas bobas, coisas simples. A pessoa subiu numa escada porque tinha que trocar uma lâmpada, mas era alto. Então, aí a gente fica pensando assim, não era melhor chamar o eletricista? Não era melhor chamar alguém que tem uma escada própria, que tem uma segurança? Não, eu mesmo troco. Aí a pessoa cai, fratura a coluna. E aí? Então você tem às vezes assim,
aquele copo de cerveja a mais, aquela brincadeira a mais fora de hora, que vai gerar uma briga em família. Às vezes uma brincadeira a mais gera uma briga em família, do nada, numa festa de Natal, e você tem 2 irmãos que ficam 10 anos sem conversar. Ó. Às vezes você tem uma troca de agressões entre pai e filho. E aí você tem um pai que não fala com o filho faz 10 anos. Olha só que coisa. Como é fácil a gente perder aí o equilíbrio, o caminho seguro da nossa vida. Então a gente precisa estar prestando atenção nisso, nas decisões que estamos tomando, nas escolhas que estamos fazendo. Tem uma palestra que a gente vai fazer lá em Taubaté, acho que essa vai ser em São José dos Campos, eu não me lembro, e o tema da palestra é: e se não fosse assim? E se não fosse assim? E o convite da palestra é justamente que a gente pense: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito outra escolha? E se agora, porque alguém pode dizer, mas se eu já fiz a escolha, não tem mais jeito. Não, tudo bem. Agora e hoje. E se hoje eu fizer uma escolha diferente? A minha vida melhora? A minha vida piora? A minha vida fica igual? Mas a minha vida é uma droga. Então, quando a pessoa diz assim, a minha vida é uma droga, logo vem a pergunta, e a culpa é de quem? O que mantém você na droga de vida que você tem? Sou eu mesmo. Bom, então você se compraz, por alguma razão, em estar ali naquela situação. Certo? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então tem um monte de coisa que somos nós que criamos. E aí, esse outro tópico aqui é muito parecido com o que a gente falava. A rigor, sob o ponto de vista emocional e espiritual, ninguém pode prejudicar ninguém. Aí eu anotei aqui, eu gostei muito. A Irmãs do For lançou um livro novo, que eu esqueci o nome, que eu também já li. Ela fala sobre a mágoa. Ela dá uma definição muito interessante sobre mágoa. Ela diz assim: mágoa não é o que o outro fez contra você, é o que você permite que o outro faça com você. Mágoa não é o que o outro fez contra você, é o que você permite que o outro faça contra você. Por isso que, a rigor, emocionalmente e espiritualmente, ninguém pode fazer mal, a menos que você permita. Eu só vou me sentir ofendido se eu me permitir. Eu só vou ficar magoado se eu me permitir. Né? E aí é um perigo, porque você vai ficando azedo, a pessoa vai ficando assim sem confiança no ser humano, a pessoa vai perdendo a esperança na humanidade, vai achando que ninguém vale a pena, e isso piora tudo, porque nós vamos nos isolando e a gente diz assim, mas essa humanidade está perdida. E a pessoa fala isso como se ela fizesse parte da humanidade de Júpiter, da humanidade de Marte, mas ela faz parte dessa humanidade. E a humanidade que nos cerca é o reflexo de nós mesmos. Ou seja, você pode não ser um bandido, mas você não é muito diferente daquela pessoa que convive e erra com você. Você pode analisar com honestidade. Você é muito parecido. Nós somos uns parecidos com os outros. Né? Aí se alguém fizer uma macumba para mim, pega? Pega. Claro que pega. Pega ou não pega? Pega segundo esse raciocínio que eu estou fazendo. Se você permitir, se você der campo, se você se colocar numa condição de vulnerabilidade, pega. E não precisa nem ser macumba, pode ser um olho gordo, pode ser uma inveja, né? Quando você tem alguma coisa para invejar. Outro dia a pessoa estava conversando comigo, aqui no centro, eu estava atendendo ela, aí a pessoa disse assim para mim, sou muito pobre, estou vivendo da cesta básica que eu ganho, estou desempregado também. O senhor está casado? Não, minha mulher largou de mim, porque falou que eu sou muito feio. Eu não respondi nada, eu deixei ele continuar falando, né?
E aí ele foi falando. Aí no final ele disse assim, antes que eu desse o diagnóstico, mas eu sei o que é isso. Isso o que é? Isso é inveja. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem em sã consciência vai ter inveja de uma criatura dessa? Eu não falei isso para ele, né? Porque seria falta de caridade. Mas eu fiquei pensando, gente, para alguém ter inveja de você, você tem alguma coisa para ser invejada? Presta atenção, né? Quer dizer, agora, uma coisa, autoestima ele tem, né? Ou autoestima, ou um cara desse tem uma autoestima fantástica. Na vida, isso aqui eu já expliquei. Na vida, quase tudo é uma questão de escolha. E é mesmo, quase tudo, porque há processos que são processos kármicos, né? A gente não pode esquecer desse processo, que são programações pré-estabelecidas. E para a gente encerrar, ajudar os outros é algo maravilhoso. Se eu não me preparo, me comprometo, que foi também o que eu expliquei agora há pouco. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa abordagem de hoje, esse estudo, ele teve essa finalidade, da gente ter mais os pés no chão, sabe? Discernir com mais sabedoria o que é uma coisa, o que é outra coisa, e também não irmos para o extremo. Tem pessoas assim, ela está tão mal que ela precisa tomar passe todo dia tem que tomar passe. Eu estou muito mal, preciso de passe, todo dia tomando passe. Precisa? Não precisa. A pessoa está viciada em passe, a pessoa perdeu o parâmetro, não tem que tomar passe todo dia. Agora tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não preciso tomar passe, eu estou bem. Eu sou trabalhador de Jesus, eu como trabalhador de Jesus, eu tenho a obrigação de estar bem, eu não vou tomar passe, não há necessidade, eu vou deitar na maca para quê? Então vocês percebam, são dois extremos. Tanto o primeiro está errado, como o segundo está errado. Você não precisa tomar passe todo dia, mas é muito bom de vez em quando deitar na maca, fazer um tratamento, fazer uma limpeza, né? Tem pessoas que perguntam assim para mim, Aguinaldo, pediram para eu voltar daqui 15 dias, mas eu posso voltar terça-feira? Pode, vá lá, pode voltar sim, não tem problema nenhum não. Enquanto o Klaus, né, não colocar um limite de atendimento, volte lá, não tem problema nenhum não. Vá ser atendido, vá receber. O que acontece? Acontece que com o passar do tempo, claro, essa pessoa, ela vai começar a perceber que não vai ter tanto efeito assim. Interessante. Antigamente eu ia no Klaus toda terça-feira e ficava bom. Agora eu vou toda terça-feira, mas eu não estou mais ficando tão bom. Por que será? É a parte dele que falta fazer, né? A espiritualidade foi fazendo a parte dela, e aí o que sobrou para a pessoa de mudança, de renovação, de entendimento da própria vida não aconteceu. Então o que acontece? Estaciona, a coisa para ali, a coisa não vai nem para frente nem para trás, a pessoa vem, mas já não há mais aquela melhora, né? Então aí não tem jeito, aí é o que acontece. Eu me lembro que o Dr. Klaus disse para uma pessoa assim, terça-feira na maca, e como não foi eu que disse, eu não estou dando nome, eu posso falar. Ela estava chorando muito, meio que sim, fazendo papel de vítima. Ele disse assim, o negócio é o seguinte, ou a senhora vai trabalhar a mediunidade, ou a senhora vai para o sanatório, um dos dois. Mas Dr. Klaus, eles não têm terceira opção, ou é sanatório ou é trabalhar a mediunidade, a senhora escolhe. E virou as costas e saiu. Aí essa pessoa pode dizer, nossa, mas que espírito sem educação? Não, já atendeu, já orientou, já conversou, já disse, olha, isso aqui é assim, isso aqui é desse jeito, você tem que mudar isso aqui. E aí a pessoa continua, a hora chega num ponto que não há mais o que fazer, e tem gente mais doente precisando, ele vai atender, falando do Klaus. Os espíritos, de uma forma geral, vão atender, eles nunca vão deixar de atender ninguém, absolutamente, jamais. Só que é aquela coisa, aqui, o que tinha para fazer já fez, vamos fazer aqui uma limpeza, uma energização. Mas a pessoa está mal. Sim, mas ela está mal porque ela está revoltada, ela está mal porque ela tem raiva da vida, ela está mal porque ela não aceita o emprego que ela tem, ela está mal porque ela não aceita o fim do casamento. Bom, e você quer que os espíritos façam o quê? O que você quer que o espírito faça? Não tem nada para ele fazer. A pessoa é que vai ter que aprender a aceitar e lidar com essas situações, né, que são assim às vezes difíceis, mas são situações da vida. E outra coisa, falando em situações da vida, só para a gente concluir, também tem isso.
Ah, mas eu preciso fazer um tratamento, que eu acho que eu estou num processo obsessivo, eu não estou bom. Por quê? Não, meu dinheiro não dá para pagar as contas todo mês. Ah, então todo mundo vai ter que tomar paz nessa vida. Não, porque eu não sei quem é que tem dinheiro sobrando aí, se alguém tiver, me avise, né? Que você pague as contas e ainda sobra dinheiro. Então, quer dizer, pode tomar paz para isso? Pode, você ajuda, você relaxa, renova as energias. Você vai ter dinheiro a mais por causa disso? Não, você vai continuar com o salário que você tinha. Por quê? Porque são situações próprias do mundo que nós estamos vivendo, das situações que nós estamos vivendo, dessa coisa toda. É esse o processo, não tem jeito, né? Então, a gente precisaria ser mais maduro nesse sentido. É assim mesmo, faz parte da vida. Tem gente que está sofrendo mais do que você, tem gente que está pior. Tem gente que está muito pior. Ah, tá nada, roubaram meu carro outro dia. Então, você tinha carro para ser roubado. Quem tem bicicleta, nem vão roubar, porque quem é que vai roubar a bicicleta? Né? Também rouba, mas é pouco. Então, assim, amadurecer mais, entender que a vida tem coisas na vida, e muita coisa, que é desse jeito mesmo, não tem jeito. Você vai fazer plástica, mas vai aparecer ruga, vai aparecer pé de galinha, vai cair, os peitos vai cair, as pelancas vai cair, você entendeu? Né? Vai chegar um dia que o pênis não vai levantar mais, não vai ter mais vontade de transar, é assim mesmo, Ó, faz um teste. Pega lá, eu não vou fazer esse teste porque eu não estou nesse. Pega lá uma pessoa, doutor Inácio brinca com isso. Doutor Inácio brinca com isso, ele diz assim, ó, pega uma pessoa de 80 anos e deixa ela pelada na frente do espelho. É tanta pelanca que ela passa a acreditar na vida espiritual, porque se a vida se resumir aquele monte de pelanca, então se mata mesmo. Porque não tem jeito, você entendeu? Tem coisa que a gente dá um jeito. Cai o dente, você faz um implante. Ah, cai o cabelo. Né? Tem coisa que a gente vai dando um jeito, mas tem coisa que não dá. E é da vida, e é assim mesmo, né? Mas o meu pai morreu, a minha mãe morreu. Pô, que triste, né? Que lamentável. Então, o pai da gente morre, a mãe morre, a gente fica doente. Um tem Covid, outro tem câncer. Então, a vida é assim. E a gente tem que aprender a brincar um pouco com isso, que essa brincadeira aqui no final já faz parte do estudo, brincar um pouco com isso, para a vida não ficar tão pesada e a gente dar conta de tocar, senão a gente não aguenta. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até sexta-feira. Muita paz a todos.